de hoje: a fé que ainda se deixa encantar. Tem um tempo na vida em que a gente não precisava entender tudo. Houve um tempo, em que a gente não precisava entender tudo para se encantar. Eu não sei se vocês são assim como eu sou. Eu tenho uma boa memória da minha infância, quase que eu digo das minhas infâncias, porque parece que foram períodos bem destacados um do outro, e carrego com muito carinho cada uma daquelas experiências da infância. Bastava uma história e encantava. Criança, às vezes basta uma luz que você vê e já se encanta com aquela luzinha. Bastava olhar para o céu e as nuvens encantavam. Quando éramos crianças, a vida ela não precisava de tantas explicações. Elas precisavam de atenção. E com o tempo a gente cresce, e junto com o crescimento vieram as perguntas, as análises, as críticas, as desconfianças. E a gente vai perdendo esta habilidade dada por Deus para nós, para olharmos o mundo através dos olhos de uma criança. Perdemos a imaginação, nossa criatividade se torna apenas voltada ao que é comercial. Nós crescemos, a fé também cresceu, mas às vezes da maneira errada. Hoje sabemos muito, lemos muito, explicamos muito, mas será que ainda sabemos nos encantar? Eu amava esse tempo de Natal, muito. Cada leitura que tinha do texto bíblico sobre o Natal era lindo de ouvir. As peças de Natal sempre eram a mesma coisa, não interessa. As musiquinhas de Natal é sempre a mesma coisa, é assim que nos encantava. Há uma diferença enorme entre ter uma fé que entende e uma fé que se deixa se tocar. Uma fé que se deixa tocar pelo eterno, pelo encanto das coisas de Deus. O Natal, na Bíblia Sagrada, não começa com discursos, não começa com um templo cheio, não começa com uma explicação teológica. O Natal começa com um bebê, dormindo, em silêncio. E talvez para entender o Natal a gente precisa fazer menos perguntas e aprender a contemplar. Eu quero convidar você hoje a olhar para essa história do Natal, não com o olhar de alguém que já sabe tudo. Eu já sei a história de cor. Não, mas olhar com o coração de alguém que ainda se deixa se encantar. Essa é a fé que transforma, é a fé que permanece viva, a fé que ainda se deixa se encantar. Então vamos ler o texto bíblico e deixar o encanto desse texto encher nossos olhos e corações também. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu leio do versículo 1 ao versículo 12, a história dos magos do Oriente. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém.
Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia. Pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aí. Natal tem que ser visto com olhos de criança. Começando aqui com vocês, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês leram um livro chamado O Pequeno Príncipe? Quem lê esse livro? Isso. Nesse livro, Exupéry, que inclusive esteve aqui no Brasil, na época em que escrevia, ele nos ensina a ver a vida com o olhar simples de uma criança. E o livro o tempo todo nos fala que muitas vezes a gente está vendo as coisas com cabeça de gente grande. A gente perdeu a percepção de uma criança que vê coisas que nós não enxergamos. Às vezes, acontece de olharmos para os textos bíblicos. É bom estudar, eu mesmo gosto de estudar detalhes do texto, mas não podemos nos perder na leitura do texto, que muitas vezes ele não foi feito para ser estudado, ele foi feito para ser contemplado. O problema não é a teologia, mas é quando ela perde a capacidade de se encantar. É isso. Às vezes nós lemos ou vemos histórias infantis com olhos de gente adulto. Quer ver um exemplo? Quem aqui já assistiu algum desenho ou já leu a história, ou obviamente conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá. Ok. Imagina gente grande tentando entender a história do Chapeuzinho Vermelho. Como assim? Uma menina levando doce sozinha para a vovozinha? Era para vender o doce? Uma criança sozinha caminhando na floresta chama o conselho tutelar. Esses pais vão perder a guarda da criança. O quê? Um lobo comeu e vão abrir a barriga do lobo? Chama o serviço de proteção dos animais. Convocação de uma passeata na Avenida Paulista amanhã. É isso. É o que nós fizemos com o Natal. O Natal, veja bem, não é uma história infantilizada, não. Mas é uma história para ser lida com os olhos de uma criança. Porque algumas das lições do Natal é a lição da simplicidade, a lição do detalhe, e nós nos perdemos. Não dá para tentar ler essa história sem usar a imaginação e tentar se transportar para ela. Eu gosto muito do presépio. Quando era criança, minha família não fazia presépio.
Por alguma razão que eu não entendo, aliás, eu não entendo porque os protestantes não usam muito presépio, quem usa mais são os católicos, e nesse ponto eu tinha inveja dos católicos que faziam presépio e a gente não. Mas eu me lembro de um vizinho meu que fez o presépio, né? Uma vizinha fez o presépio e uma vez minha mãe acho que precisava ir ao médico, algo parecido, e me deixou na casa da vizinha para eu ficar com ela ali um tempo, e ela, inventando historinha ali comigo, pegava coisas simples, como uma cartolina, a gente desenhava qualquer coisinha ali, ela dobrava e virava um bichinho lá no presépio. Então começamos, a ovelhinha, o cavalinho, falta a vaquinha. Ela falou, quem mais falta no presépio? Eu me lembro que eu falei, a minhoca! E lá, e desenhamos a minhoca e colocamos a minhoca no presépio. O presépio, o principal do presépio é o bebê dormindo. E o que é que se faz quando a gente entra num quarto e encontra um bebê dormindo? Silêncio. Diante do presépio, não se faz perguntas, reflete. Que perguntas não se deve fazer? Aquelas que são de adulto. O que era essa estrela? Era uma supernova? Era uma conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes? Por isso eles, como astrólogos, entenderam que nasceria alguém... Não, meu irmão, você não vai entender. Não é esse o caminho. Para as crianças, isso aqui é irrelevante. A criança ouve a história, ela se deixa ser transportada para dentro da história. E, aliás, quem aqui é papai e mamãe que contava a história para a criança vai se lembrar de uma frase que toda criança sempre falou. Você conta aquela história, você já está com sono, cansado, encerrou a história, o que ela fala? De novo. Momento Teletubbies. E eles querem que você conte a história exatamente do mesmo jeito. A história vira o mundo dela. Não tem interpretação, nem explicação, para elas basta a história. É por isso que a história do Natal e as músicas do Natal só tem sentido se for repetido. É gostoso. Não adianta você chegar para mim e falar, olha, compus uma canção nova para o Natal. Você não vai substituir Jingle Bells. Não dá. É gostoso, é aquela história porque marcou a gente. Noite Feliz, são essas canções que marcam a vida da gente. Agora, o Natal hoje em dia deixou de ser um bebê deitado no bercinho, figurante ali no presépio. O Natal hoje são luzes, festa, rojões, muito barulho, enquanto no presépio é o bebê dormindo. Quarto de bebê dormindo não é festivo, ele é contemplativo. Não se faz barulho quando o bebê está dormindo. O bebê dormindo no bercinho é quase um altar ao Deus da vida, que no presépio nós vemos que já nasceu o Deus menino para o nosso bem. É isso que a gente tem que enxergar ali. Quando nós vemos a história do Natal dessa maneira, nós começamos a entender que as coisas de Deus são simples. Se você complicá-las demais, você perde o caminho. Seguir a Deus é coisa simples. Por isso, quando complicamos, muitas vezes nos perdemos em nossas complicações. Eu releio o trecho do que nós lemos em Mateus 2, o versículo 1 e 2, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A gente complica demais. Complica tanto que começa a complicar já aqui. Magos vindo do Oriente. Magos, talvez astrólogos, ou astrólogos e astrônomos no passado era a mesma coisa, provavelmente persas, talvez de uma religião chamada zoroastrismo. Aí a gente fica assim, não, pera lá, como assim Deus falou para uns caras que não é da nossa religião? E desde quando Deus é propriedade do judaísmo e do cristianismo? Deus é Deus.
Como assim Deus se revela para gente de outra religião? Ora, porque Ele é Deus, e um detalhe, Ele não te deve satisfação nenhuma dos atos dEle. Ponto. Ele se revelou porque Ele quis. E Ele usou uma linguagem que aquele povo entenderia. Talvez ninguém estivesse vendo aquela estrela, só eles que entendiam aquilo. Deus fez eles terem um entendimento para irem lá. Então a gente, principalmente cristãos, e principalmente Idade Média, para não ficar assim, não como uns caras zoroastras receberam, não, são os 3 reis magos. Meu Deus do céu, aonde nesse texto falam que eram reis? A gente até tem dia 6 de janeiro, dia dos santos reis. Primeiro que eles não eram santos, porque eles não eram consagrados a Deus. Segundo que eles não eram reis. Mais um detalhe, o texto também não fala que era 3. A gente inventa essas coisas. A gente calcula porque foi dado 3 presentes, então a gente supõe ser 3. Ora, e se vieram 6 e trouxeram 3 presentes? Não é? E se vieram 2 e trouxeram 3 presentes? Qual o problema? Não é? Então, a gente inventa tanta coisa que inventaram até nome para esses caras. Inventaram alguns nomes e colocaram características de cada um sendo de um continente diferente. Colocaram Baltazar com uma característica de africano. Colocaram Gaspar com uma característica oriental. E Belchior com a característica latino-americano, porque ele era apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco e que tinha medo de avião. E todo mundo que riu denunciou a sua idade, porque os outros que não entenderam estão falando: o que ele está falando? O que ele está falando? O que ele está falando? Pergunta para o tio e para a tia. Eles vão te explicar. A Bíblia nem se preocupa com esses detalhes que a gente adora discutir. Sabe o que a Bíblia diz? E vieram os magos, e isso basta. Sabe, irmãos, existem determinadas coisas que a Bíblia fala e que ela não está preocupada em te explicar, porque Deus não está preocupado em te dar satisfações. No princípio criou Deus os céus e a terra, e você se vira para descobrir como é que foi. Porque Ele fez e acabou. Então, eles olharam para a estrela, e porque olharam para as estrelas, entenderam os caminhos que chegavam até a criança. Já que eu estou trabalhando poeticamente agora no texto, eu te pergunto qual a última vez que você olhou para estrelas. A gente perdeu essa habilidade, talvez muito tempo que você já não faz mais isso. Qual a última vez que você olhou para nuvem? Não para falar: ai, tempestade de novo, vai acabar a energia. Quase que eu comecei o culto dizendo: a Enel te deseja um Feliz Natal bem iluminado, com muitas luzes. Mas a criança, ela olha para as nuvens e ela vê formatos. Eu te garanto uma coisa: se você separar um tempo agora, no final do ano, num dia claro, que aliás o céu está mais claro aqui para a gente agora, por causa das ventanias, até a poluição ele levou um pouco. Eu não sei se você reparou isso. Talvez alguns nem repararam que o nosso céu está um pouquinho mais azul aqui em São Paulo. Não quando ele está coberto, nublado como agora, mas quando está limpo você vai perceber melhor o céu. E aí você vai olhar ali para as nuvens, eu te desafio isso, olha para as nuvens e tenta, sabe, identificar: olha, parece um cachorrinho, né? Olha, aquele ali parece um prédio, né? Olha, minha sogra, né? Você enxerga determinadas coisas e solta a imaginação, querido, solta a imaginação. Vamos voltar para a história dos magos. Vieram os magos, e o que eles fizeram? Levaram presentes. Eu não sou do tipo que incentivo o comércio exagerado dos nossos dias. Mas qual o problema de dar presente? É gostoso receber? É gostoso dar? Faça isso com planejamento, claro.
porque senão você vai ter aquele setembro amarelo, o novembro azul, outubro azul e janeiro vermelho. Né? Então, nós não vejo nenhum problema em dar presente. O caso é que nós damos presentes sempre para pessoas próximas de nós. E os magos nos ensinam a dar presente para gente que não tem como retribuir. Eles levaram presentes para uma criança para eles desconhecida. E eles levaram presentes. Eu recomendo você a se preparar nesse final de ano para presentear gente que talvez você nunca mais vai ver. Ou até mesmo pessoas que arrecadam para fazerem doações para outros lugares, como nós fazemos aqui, que vamos levar aí para o sertão. Olha lá na tua casa, chega na tua casa, olha lá na tua sapateira, conta quantos sapatos você tem. Você não é centopeia, minha irmã. Você não precisa de tudo isso. Doe alguma coisa. Rapaz, doe um pouco dos seus tênis, doe das suas roupas, doe para quem você nem vai ver. Estes aqui foram generosos, levaram presentes, e aí eu te pergunto, por que Deus colocou isso na história? Por quê? Ele nos ensina como levar presentes para Jesus. E Jesus nos ensina como dar presente para Ele também. Se eu te fizesse uma pergunta, porque veja bem, dia de aniversário de alguém a gente dá presente, não é? Para essa pessoa. Quando eu era criança, eu me lembro que eu perguntava isso. Eu falei, o aniversário é de Jesus, por que a gente dá presente para o outro? Não é? Mas tem uma maneira de dar presente para Jesus. Eu vou ler 2 textos rápidos. Jesus falando em Mateus 25, versículo 40, ele diz assim, o rei respondendo lhes dirá, foi uma parábola, né, que Jesus contou, referindo-se a ele mesmo já na eternidade. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava com frio e você me vestiu. Mateus 10, versículo 42, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Eu contei aqui numa outra reunião uma cena que vi na televisão tempos atrás, muitos anos atrás. Era um repórter na Praça da Sé fazendo uma reportagem ao vivo, falando acerca dos moradores de rua ali na Praça da Sé. Era noite já, ou madrugada, não me lembro, e ele daqui a pouco viu uma pessoa com um monte assim um rapaz, com um monte de marmitinha. Ele vendo aquilo tudo, falou, aqui eu vou pegar uma reportagem boa, né? Chegou direto no rapaz e falou, me explica, o que você está fazendo? Ele falou, estou indo para um culto. O cara falou, não, onde tem culto aqui? E ele falou, me explica melhor. Ele falou, estou indo me encontrar com Jesus. O repórter ainda sem entender, aquele rapaz que era do Exército da Salvação, ele falou o seguinte, dá uma olhadinha ali, ó, aquela pessoa se cobrindo ali do frio, eu estou indo levar ali uma comida para ele, eu estou indo encontrar com Jesus. Jesus falou, quando você fez a um desses, foi a mim que você fez. Então a gente precisa aprender a entregar presentes para Deus. E eu desafio você nesse Natal, dar presentes para Jesus. Ajudando pobres, ajudando pessoas necessitadas, ajudando pessoas que precisam, repartindo um pouco da riqueza que Deus te deu. Os magos, eles eram muito diferentes dos religiosos da sua época. É interessante que os religiosos sabiam que Jesus ia nascer em Belém, lembra disso?
O rei chama os religiosos, eles falam, o profeta, que era o profeta Miqueias, o profeta Miqueias disse que ele vai nascer em Belém. Eles sabiam de tudo, mas não foram lá. Sabe de tudo, mas não vai. Então aqueles que tinham, vamos dizer assim, a Bíblia na mão, as ideias na cabeça, não tinha Deus no coração, porque eles não foram até lá. A religião deles os cegava. Que contraste, né? Gente de outra religião souberam que ele nasceria em Belém e foram para lá, e os religiosos que tinham escrituras nas mãos, sabiam que ele nasceria em Belém, não foram para lá, porque a religião deles os cegava. Gente, Deus revela quem quer e como quer. Esses homens, certamente, eu até costumo dizer que não foi a estrela que os guiou, foi uma voz no coração. Foi isso. A gente precisa aprender a ouvir, muitas vezes, as impressões que as pessoas têm de Deus, mesmo que eles tenham crenças diferentes de nós, mas na conversa nós vamos perceber Deus falando. Por quê? Porque Deus fala na natureza, Ele fala. A Bíblia diz que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, ou seja, todo ser humano. Tem impressões de Deus. E essa época do ano é a época da gente despertar essas impressões de Deus para essas pessoas, e aí sim, mostrar as Escrituras e o caminho para Jesus. A generosidade desses sábios também impressionaram bastante, porque se a gente trouxer para nós, esse tempo de fim de ano é o tempo em que as pessoas fazem pedidos para Deus, e eles foram levar presentes para Deus. Essa é a despretensão, dá para a gente até para quem não pode retribuir. Muita gente hoje está buscando religião por motivos interesseiros, buscando bênção. Se Deus me abençoar, basta vocês verem os testemunhos que aparecem aí na internet. Eu tinha tanto, agora eu tenho tanto mais, agora Deus me deu isso, e sempre fala de riquezas, de dinheiro, ainda que seja dinheiro desviado do INSS, mas é Deus que deu. Muita gente até hoje serve a Deus enquanto Deus estiver abençoando. Mas eu queria saber quem é que está disposto aqui, hoje, aqui, a aprender com esses magos do Oriente e dar o seu melhor para Deus, sem querer nada em troca. É isso. E eu termino com um texto bíblico de Mateus 18, versículo 3. Só que eu vou pedir para você ficar em pé e acompanhar comigo, por gentileza. Mateus 18, versículo 3, diz assim: eu lhes asseguro, disse Jesus, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Embora o termo aqui é reino dos céus, é porque Mateus usa reino dos céus e não reino de Deus. Não está falando de uma coisa futura, está falando de uma coisa presente, porque Jesus falou, é chegado o reino dos céus. Então, se você quer experimentar um pouco mais a Deus na sua vida, mais do que nossas canções que cantamos aqui, o nosso levantar de mãos, que tudo isso é muito bom, mais do que ouvir uma palavra aqui, o que é muito gostoso, mais do que ganhar um abraço de um irmão e essa vida comunitária nossa, que é maravilhosa, igreja é isso. Mas nós também somos sal da terra, luz do mundo. Vamos fazer o bem para outras pessoas, vamos distribuir sorrisos, abraços, esmolas, ajudar pessoas, distribuir um pouco dos nossos bens. No milagre do Natal, o Verbo se fez carne, Deus se tornou criança. Talvez o milagre hoje na sua vida seja a tua cabeça, de adulto, você adulto, voltar a ser simples, como uma criança. Porque gente grande complica tudo, analisa demais, questiona demais, reclama demais. Tem um livro de um querido irmão, amigo, que qualquer dia eu vou recomendar aqui, nós vamos obter para recomendar para você,
Chama-se um dia sem murmurar ou sem reclamar. Um dia sem reclamar. Todos os dias você tem que se lembrar disso. Eu não vou reclamar. Chega. No presépio, a gente não faz debate, não se explica, não se faz barulho. Ali diante de uma criança dormindo, só é possível aquela atitude reverente. Talvez hoje, eu sei que muitas pessoas buscam coisas de Deus, mas você já parou para pensar que talvez Deus não queira te dar coisas, mas algo muito mais precioso do que isso? Devolver para você uma coisa que você perdeu, que é o encanto, a leveza, a imaginação, a simplicidade do coração. Se sua vida ficou pesada, chata, rabugenta demais, talvez você tenha crescido demais e precisa voltar a ser criança e se lembrar disso de novo. Que como os magos que souberam doar, dar, repartir, e fizeram disso a razão do viver deles. É como, eu imagino, quando esses magos, que é minha imaginação, tá? Depois que eles saíram de lá, eles entregaram presentes caríssimos, ouro. O incenso era um material muito caro, mirra, caríssimo. Eles entregaram, deram, saíram de lá. Eu imagino assim, imaginação minha, realizados. Alguém dizendo o seguinte: valeu a pena eu gastar dias de viagem, porque imagina, se eles vieram do Oriente, eles atravessaram deserto para chegar lá. Eles não chegaram no nascimento de Jesus. Jesus já tinha nascido quando eles chegaram. Levaram muitos dias. E depois de tantos dias de viagem, olhar e falar: valeu a pena todo o esforço. Como diz a letra de um cântico que a gente canta aqui: é por ele que eu estou gastando a minha vida. Vale a pena. Vale a pena você se esforçar e ajudar pessoas. Então eu queria aqui pedir a você nesse instante: fique mais sensível quando Deus colocar pessoas no seu caminho, pessoas que você possa ajudar. Fique mais sensível para fazer algo para ajudar alguém. Eu lembrei de algo agora, permita-me prolongar mais um minutinho aqui. Eu lembrei de algo aqui agora. Muitos anos atrás, aqui, pregando aqui na nossa comunidade, no final, que nesse momento de apelo, e eu tinha ensinado sobre administração financeira, organização financeira, se preparar financeiramente, e aí no final eu falei algo que parecia o que muitos desses pregadores por aí fora para arrancar dinheiro do povo, parecia, só que não era. Eu falei o seguinte, faça uma proposta no seu coração. Eu estou falando o mesmo agora para você. Separe um valor na sua mente, o máximo que você puder, o máximo que você possa dar, como uma grande oferta para Deus, você vai dar. E as pessoas talvez até estranhando, falando: nossa, o Onésio não é disso de pedir esse dinheiro todo. Eu falei: faça isso. Mas eu não estou te falando para você dar aqui na igreja. Eu estou falando para você dar para alguma pessoa próximo de você, ou distante de você, ou até um desconhecido, que Deus vai colocar no teu caminho. Faça isso. Depois de você fazer isso, checa teu coração. Você vai ver o seguinte: eu experimentei o reino de Deus. Eu experimentei algo de Deus hoje aqui. Vamos ser agentes de Deus, sal da terra, luz do mundo, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Amém. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Oremos. Querido Deus,
Que Teu Espírito Santo trabalhe essa palavra em nossos corações, sensibilizando o nosso coração. Abra o nosso coração para receber mais do Teu reino, da Tua bondade, da Tua generosidade. Tira de nós o egoísmo, os desejos tão humanos e terrenos. Que possamos ser canais do Teu amor. Que as pessoas possam perceber o Teu amor através da nossa vida. Vale a pena, Senhor, dedicarmos nossa vida toda para o Teu reino e para fazer a Tua vontade. Seja essa a razão da nossa vida. Seja esse o motivo pelo qual estamos vivos. Fazer a Tua vontade. Então te pedimos, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade em nossa vida aqui na terra, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao nosso Deus. Como eu disse, se vocês puderem ao longo da semana, escutem a mensagem do culto anterior, escutem a mensagem das 18, uma complementa a outra. Na mensagem das 18 nós vamos estudar os pastores de Belém, aqueles que são completamente desconhecidos. É interessante, os magos deram até nomes para os magos, os pastores não têm, não é? Dos pastores de Belém, o que você... Os magos, eu já vi estátuas dos magos. Lá em Natal, por exemplo, tem estátuas dos magos. Nunca vi estátuas dos pastores de Belém. E quando eu procurei na internet pastores de Belém, apareceu uma reunião de pastores da Assembleia de Deus do Belém. Isso que apareceu. Só uma bênção, irmão, mas não era isso que eu estava querendo, não é? Mas esses desconhecidos foram as primeiras pessoas que visitaram a Jesus. Então, tem muito para a gente aprender com eles. Como eu disse, não é história infantilizada o Natal, mas é história para a gente ler com os olhos de uma criança. Aí a gente tira muitas boas lições. Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Sejam abençoados, bom domingo, boa semana, que o Senhor te abençoe. E eu queria te pedir para você abençoar o irmão do teu lado, quem estiver perto de você. Desejo uma boa semana para cada um deles. Vá em paz. E a você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe você, sua família, sua casa. Deus te abençoe e até domingo que vem.